Boa noite, pessoal da Isoladas 2, sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Mais uma semana do sistema EAD, Educação Digital do Grupo G8. Vamos lá com toda a energia, vamos continuar o processo de equilíbrio químico. Hoje vamos entrar no equilíbrio iônico da água, o que a gente chama de pH e pOH. Então hoje a gente vai trabalhar isso aí. Depois tem hidrólise salina, depois produz solubilidade e depois uma semana só resolvendo o exercício. Assim que eu terminar essa aula hoje, eu já vou disponibilizar para vocês uma apostila de exercício com gabarito, com mais de 60 questões em PDF, de todo o assunto de equilíbrio para vocês já irem respondendo, além do material que vocês têm. Ok? Então vamos lá começar essa aula. Chuva ácida, shampoo neutro e pilhas alcalinas. Então isso aí determina a acidez e basicidade do meio. E aí isso vai traduzir no cálculo do pH que a gente vai discutir a partir de agora. Equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Então primeiro, a água, pessoal. A água se ioniza, muito baixo, mas se ioniza. O grau de ionização da água é muito baixo. Pra vocês terem ideia, é 1,8 vezes 10 elevado a menos 16. É por isso que o professor do primeiro ano comenta que a água não conduz corrente elétrica. Na verdade, ela praticamente não conduz, ela tem uma condução muito baixa, porque o seu grau de ionização é extremamente baixo, muito baixo, por causa de seu alfa, que é o grau de ionização da água, ser muito baixo. Mas a água se ionizando vira H+, ou H-. Na verdade, H+ significa H3 ou mais, mas todo mundo fala no lugar de H3 ou mais, H+. E aí você vai botar na constante de equilíbrio isso aí. É uma reação reversível. Então a constante de equilíbrio será constante da água seria H+ vezes o H- sobre a água. Mas como a água tem um grau de ionização muito pouco, a quantidade de água que se transforma em H+ ou H- é muito pequena. Então o que a gente faz? A gente traz o seguinte. A constante que multiplica a concentração da água não ionizada na forma molecular é muito grande, então ela é praticamente constante, a quantidade que sai é muito pouca. Uma constante que multiplica uma constante dá uma nova constante, que a química chama de Kw, constante de ionização da água, W, que é água em inglês, se inicia com a letra W. Então passou a ser constante de ionização da água, que é o produto de H+ vezes o H-. Repare que aí é equilíbrio químico, a gente foi para equilíbrio iônico, Ka, foi para Kb, foi Kc em termos de concentração, Kp em termos de pressão, e agora é Kw, que é a constante da água, mas de equilíbrio. A 25 graus, como constante, como qualquer outra constante na química, se alterar a temperatura, altera os valores, a 25 graus, essa constante de ionização da água é 10 a menos 14, é muito baixo. 10 a menos 14 são 13 zeros depois da vírgula, então é muito baixo. Então, se a constante da água é 10 a menos 14, no lugar de cadáver a gente bota 10 a menos 14. Então, o produto H+ ou H-, ou seja, o produto iônico da água, é igual a 10 a menos 14. Eu não botei aí, mas eu vou comentar. Como toda constante depende de temperatura, a 60 graus, essa constante é 10 a menos 13, aproximadamente. Com isso, qual é a conclusão que eu chego? Primeiro, eu sabia que se alterar a temperatura, altera a constante. Eu já sabia. Agora, a questão é o seguinte. A 25 graus, 10 a menos 14. A 60 graus, 10 a menos 13. 10 a menos 13 é maior que 10 a menos 14. Então, significa que aumentou o valor da constante. Mas aumentou o valor da constante porque aumentou a temperatura de 25 para 60 graus. Ou seja, qual é a conclusão disso? A ionização da água, aumentar a constante, aumentar a ionização, é produzir mais H+ e OH-. Então, a ionização da água é um processo endotérmico. Por que endotérmico? Porque ele aumenta quando se absorve energia. Ele passou de 25 graus para 60 graus, 10 a menos 14 para 10 a menos 13. Ok? Isso é bom a gente não esquecer. A ionização da água é um processo endotérmico. Basta gravar isso. A ionização da água é um processo endotérmico. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira questão, para a gente trabalhar aí, bem simples, com relação a pH e pOH. Um alvejante de roupa do tipo água de lavadeira, apresenta concentração de OH-
aproximadamente igual a 1 vezes 10 a menos 4. Nessas condições, qual é a concentração de H+? Bom, eu sei que a 25 graus, já que ele não citou a temperatura, a 25 graus, a constante de ionização da água é 10 a menos 14. Eu também sei que o produto iônico da água é H+, vezes o H- igual a constante de ionização da água. Ou seja, H+ vezes o H- igual a 10 a menos 14. Mas se ele está dizendo que a concentração de OH- em mol por litro, porque cochete é mol por litro, é 10 a menos 4, pronto. X vezes 10 a menos 4 tem que dar igual a 10 a menos 14. Traduzindo, de 10 a menos 4 para 10 a menos 14, está faltando 10 a menos 10. Então, a concentração de H+, ou de H3 ou mais nessa água aí, é 10 a menos 10. Letra D deve ser a resposta. A gente só vai mostrar agora no exercício. Concentração de OH 10 a menos 4. H é o que ele está perguntando. H+ ou H3 ou mais. A constante de ionização da água é 10 a menos 14. Nessas condições, que ele não citou, é 25 graus. O produto iônico da água é 10 a menos H+ vezes OH- igual a constante da água, que é 10 a menos 14. Então, se você substituir os valores, H+ eu não conheço, OH- ele disse que é 10 a menos 4, é igual a 10 a menos 14. Logo, H+ é 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 4. A base se mantém e subtrai as potências. Menos 14 com menos 4 vai dar menos 10. Concentração, 10 a menos 10 mol por litro. Letra C. Tudo bem? Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos lá, entrar no primeiro vídeo da aula da semana. São 3 vídeos, né, numa faixa de 15 minutos cada um. E agora nessa parte é mais densa porque tem muito cálculo. Então vamos mais devagar. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Questão 2. Qual das expressões abaixo é conhecida como produto iônico da água? Bom, é H2 vezes O2? Não, porque H2 e O2 não são íons, são substâncias. E não é o produto iônico da água, aí seria o produto molecular das substâncias simples que formam a água. Então está descartado. Na letra B não é sobre, é vezes. Na letra C está vezes, está correto. Na letra D não é da água, que a água é constante. E na letra E não é H vezes O2. Primeiro que não existe O2, que seria uma substância, não um íon, e não são 2H, é apenas H+. Então a resposta deve ser a letra C. Tudo bem? Bom, em uma água pura, se a água é pura, só tem H2O, a ionização da água transforma a água em H+ ou H-. Muito baixo, mas transforma. Não é lá que eu estou dizendo. Transforma em H+ e OH-. Um H+, um OH-. E o produto a 25 graus é 10 a menos 14. Ora, se H+ vezes OH- é 10 a menos 14, e a quantidade de H+ é igual a de OH-, que é de 1 para 1, então cada um é 10 a menos 7. Então a água neutra tem concentração de H+, 10 a menos 7, concentração de OH- 10 a menos 7, para dar 10 a menos 14. E é isso que eu coloquei aí. A água pura, a concentração hidrogênio iônica, H+ ou H3 ou mais, é igual à concentração hidroxiliônica, OH-. Isto é, a 25 graus, observa-se que a concentração de H+, ou H3 ou mais, é igual a de OH-, que é igual a 10 a menos 7, porque 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7 dá 10 a menos 14. Isso é água pura, um meio neutro, correto? Então vamos lá. Nessa condição, dizemos que a solução é neutra, né? Não há excesso de H+, não há excesso de OH-. Porque o que dá acidez ou basicidade é o excesso. Se não tem excesso de H+, se não tem excesso de OH-, o meio é neutro. Então vamos lá. As soluções em que a concentração de H+ é maior que o OH-. Se você tem mais H+ do que OH-, além do H da água, você tem um H que chegou de uma outra substância. Porque antes só a água era H+ igual a OH-. Se H+ está maior, é porque chegou H de uma outra substância. Então, se tem mais H do que OH-, o meio vai ser ácido.
Correto? Então, se o meio é ácido e o produto tem que ser 10 a menos 14, se tem mais H+, do que H-, então a concentração de H+, vai ser qualquer valor maior que 10 a menos 7. Automaticamente, o H- é qualquer valor menor do que 10 a menos 7. Correto? E aí a solução é ácida. Numa solução básica, você tem o inverso. Você tem a concentração de H+, menor que a de OH-. Bom, antes, os dois eram iguais na água pura. Se a concentração do OH aumentou, é porque você adicionou alguma espécie básica aí no meio. Por isso que aumentou a quantidade de OH-, a da água mais a da espécie que chegou. Então, significa que a concentração de OH- é qualquer valor maior que 10 a menos 7, e a concentração de H+, vai ser qualquer valor menor que 10 a menos 7. E aí a solução é ácida. Tudo bem? Então vamos lá para uma questão. Observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados tem-se caráter ácido apenas. Concentração de H+, concentração de OH-. Eu não preciso analisar as duas, basta analisar uma. Concentração de H+ do leite, 10 a menos 7. Então, meio é neutro. Porque se é 10 a menos 7, o outro tem que ser 10 a menos 7. Água do mar, 10 a menos 8. Se a água do mar é 10 a menos 8, a concentração de H+, o H- tem que ser 10 a menos 6. Porque a soma sempre tem que dar 10 a menos 14, pessoal. Se a Coca-Cola é 10 a menos 3, o OH dela vai ser 10 a menos 11. Para a soma dá 14. Então, ele não precisava ter dado essa coluna. Se o café preparado é 10 a menos 5, a concentração de H+, o OH3 ou mais, a do OH é 10 a menos 9. Se a lágrima é 10 a menos 7, ela é neutra. O OH também é 10 a menos 7. Se a água de lavanderia é 10 a menos 12, a concentração de H+, a de OH- é 10 a menos 2. Então, o que você observa? Qual é o meio aqui que tem maior concentração de OH-? A água de lavandeira. Então, é o meio mais básico. Qual é o meio aqui que tem concentração menor? O café preparado, não. A Coca-Cola é o mais ácido de todos. Agora, quem é ácido? Quem tiver um valor maior que 10 a menos 7. Coca-Cola, chá preparado. Quem é neutro? Leite e lágrima. Quem é básico? Água do mar, é básico. E água de lavandeira. Então vamos lá. Quem é ácido aí, na verdade? Ácido é a Coca-Cola e o café. O café preparado e a Coca-Cola, letra C, a resposta. Ok? A próxima questão eu começo no próximo vídeo, ok? É rapidinho. Só um descansinho, você vê essas questões e a gente volta já já.